Fala moçada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Casemiro. Se você está passando aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreve no canal. Eu, a Cibele e o Luke, nós viajamos no motorhome Agrale 1990 e atualmente a gente está aqui no distrito de Porto Mendes, que faz parte do município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Quem nos acompanha há mais tempo no nosso canal sabe que a gente gosta de compartilhar boas histórias e histórias que aconteceram, histórias reais nas comunidades, nos municípios e nos locais aonde a gente passa. E hoje essa é uma história fantástica aqui do distrito de Porto Mendes, no município de Marechal Cândido Rondon, que faz parte de toda uma macro história da região oeste do Paraná. Muita pouca gente sabe sobre essas histórias aqui dessa região, principalmente não tem quase nada de conteúdo, de informações na internet. O personagem que a gente vai contar, que é um personagem central dessa história, nem no Wikipedia ele aparece, para vocês entenderem então o tamanho da influência que essa pessoa teve aqui nesse território e também por uma questão de conhecer o passado e entender o presente, porque isso trouxe muitos reflexos para essa região. Então, vamos acompanhar essa história, que é uma história fantástica e você não pode perder. Para quem é do sul do Brasil, já tem familiaridade com a erva mate. Que a erva mate é uma planta, uma folha que é utilizada muito para fazer o chimarrão, para fazer o tererê e utilizada também nos países vizinhos, no Uruguai, na Argentina, principalmente no Paraguai, se consome muita erva mate. E a história central se baseia... Iniciamos a nossa história então no município de Posadas, que é uma cidade da Argentina que faz fronteira ali com o rio Paraná, e também a cidade de Encarnação, que é uma cidade do território paraguaio. Toda essa região do Alto Paraná, hoje dentro do território paraguaio, ele foi dominado por muitos anos por empresas estrangeiras e principalmente pelos argentinos. Durante o período pós-guerra do Paraguai, esse território ele ficou praticamente inóspito. E também, um pouco antes lá, para quem estuda um pouco mais história, entende que nessa região, tanto do Brasil quanto do Paraguai, os índios foram escravizados e dizimados pela colonização portuguesa e espanhola. Então adiantamos um pouco mais na história e chegamos nessa região de fronteira do Paraná, que atualmente são cidades que vai de Foz até Guaíra. Então toda essa região aqui ela foi explorada de forma bastante agressiva, principalmente na extração de madeiras araucárias que iam para a Argentina e depois iam para a Europa, e também a extração da erva mate. No começo a erva mate era uma mercadoria de troca dos índios. Depois o homem branco descobriu o valor comercial da erva mate e começou a explorar de forma significativa. E nisso deu a exploração de um sistema chamado obragem. O que era a obragem na época? Era praticamente uma fazenda de exploração de erva mate. A obragem ela ficava concentrada quase que 100% na mão de capital estrangeiro. No Paraguai foram os ingleses, empresas inglesas, que se estabeleceram então nessa região do Alto Paraná para explorar a erva mate, em parceria com empresas argentinas. Então as empresas inglesas usavam da mão de obra dos paraguaios para fazer essa extração. Começou-se uma extração muito forte do lado paraguaio e com o tempo, como essa região do lado do Brasil era basicamente inabitada, não tinham brasileiros nessa região, ou a quantidade de famílias, pessoas nessa região era muito pequena, os caras começaram a passar para o lado brasileiro. Vamos tirar a erva mate daquele pessoal ali, já que ninguém pega mesmo, tá ali, começaram a tirar. Então começaram a passar para o lado brasileiro e começaram a tirar, explorar essa erva mate. Então teve um movimento chamado de enganche, que era uma forma de enganchar, engaiolar ou pegar as pessoas com um certo nível de persuasão para um trabalho semi-escravo. Esse enganche ele dava início a um aliciamento na cidade de Posadas, onde eram recrutadas essas pessoas, e no enganche tinha um procedimento que era chamado de adianto. Então qual que era a sacada deles? Era de recrutar essas pessoas, vendendo a ideia de riqueza na extração da erva mate, principalmente nessa região aqui
do oeste do Paraná, que ia até Campo Mourão também, essa extração de erva mate, e que teve também muita similaridade com a exploração de garimpo nas Minas Gerais, de ouro e prata. Então aqui foi um sistema muito parecido. E no que consistia esse enganche? Então eles faziam essa arapuca, né, para as pessoas lá em Poçadas, e traziam essas pessoas, faziam esse adianto, então davam dinheiro adiantado em troca da mão de obra. E nisso eles recrutavam tanto famílias como pessoas, né, solteiros, homens, ou trazia a família inteira para trabalhar na obragem. Então essa família, essas pessoas navegavam por 2 semanas pelo rio Paraná e chegavam nessa região aqui do oeste do Paraná. Nessa região, então, eles já chegavam devendo. Por quê? Geralmente eles compravam coisas e mantimentos e gastavam dinheiro também na cidade de Poçadas, que era uma cidade já bastante, vamos dizer assim, badalada para a época, e eles acabavam gastando esse dinheiro, então chegavam aqui já devendo as passagens de ter vindo até aqui. E existia então uma forma de organização dentro da obragem, que é uma fazenda gigantesca, nessa exploração da erva mate. Então dentro da obragem tinha um rancho, que era a sede da fazenda, onde era levada toda a erva mate para fazer um pré-beneficiamento, e depois essa erva mate ela era escoada através dos navios a vapor até a Argentina, onde ela era comercializada e exportada. Então dentro da fazenda, né, da obragem, tinham o rancho e também tinham ranchitos. Os ranchitos eram pequenas casas já mais afastadas às margens das estradas abertas, né, para dentro da mata. Esse ranchito ele era responsável pela captação da erva mate num raio de 2 quilômetros ao redor dele. Então os mensos, que eram as pessoas que eram denominadas assim, elas colhiam essa erva mate, trazia para o ranchito, do ranchito ia para o rancho, do rancho era feito um pré-beneficiamento, e aí essa erva mate era colocada nos navios e levados para a Argentina para comercialização. Só que o grande tema de todo esse sistema, né, o grande pivô do sistema, era o armazém. O armazém ele ficava dentro da propriedade, e o armazém era responsável pela comercialização de uma série de produtos para essas pessoas. E então os capatazes eles vendiam os produtos de forma superfaturada, fazendo com que essas pessoas aumentassem a dívida. O principal intuito de fazer essa comercialização era enganchar realmente essas pessoas e aumentar a dívida delas, para fazer com que elas permanecessem muito mais tempo colhendo a erva mate para pagar a dívida. Então a ideia é de uma pessoa que trabalhava ali, conforme ele ia consumindo, aumentando a dívida, ele não fazia mais noção, não tinha mais noção do quanto era o tamanho da sua dívida, e ele perdia a noção de tempo que ele teria que trabalhar. Então algumas atrocidades eram feitas dentro dessa região dentro dessa obragem, e muitos relatos históricos também contam que nas famílias onde existiam as esposas e filhas, onde o próprio dono cobrava essas dívidas em forma de favores sexuais, para não dizer outra coisa, tanto da esposa quanto também das filhas, né, dessa família aí que estava devendo. Então esse sistema ele perpetuava, virou um bolo de neve, que as pessoas trabalhavam praticamente só para pagar suas dívidas e acabavam sobrevivendo e trabalhando para sobreviver, e não tinham direito a sair. Até mesmo aqueles que tinham saldo positivo no mês, ele não recebia dinheiro, ele recebia uma espécie de um boleto, que era como se fosse um cheque para ele descontar no armazém da fazenda, para forçar ele a ficar na fazenda, porque se ele recebesse dinheiro, ele tinha a possibilidade de sair da fazenda. Então, como aquele boleto não valia nada fora da fazenda, eles faziam isso para poder manter a pessoa, a família dela, presa nessa fazenda. Também às margens do rio, as pequenas embarcações eram muito bem acorrentadas, para fazer com que ele tivesse dificuldade, de quem quisesse fugir pelo rio não poderia fugir. Então estima-se que praticamente 25 milhões de hectares de toda essa região ela tenha sido explorada de forma bastante agressiva, principalmente por essas empresas
de fora, né, e tenha ficado na mão desses grandes latifundiários. Então dá uma olhada nessa tabela aqui que eu consegui num estudo para mostrar para vocês. A gente tem aqui então o nome da obragem, sendo as empresas, né, os principais acionistas e diretores. Então aqui está o nome, e aqui tem um nome bastante comum para você que já viu o nosso vídeo lá na Maior Vergonha do Sul. Vou deixar aqui no link da descrição, que é o Percival Farquhar. Se você não conhece esse personagem, dá uma olhada em quem foi esse cara aí. Então aqui também está a origem do capital, ó, inglês, argentino, luso brasileiro, anglo-francês, a quantidade ou tamanho das propriedades que existiam na época. Então dá uma olhada nessa primeira propriedade, 274 mil hectares. E a sede da empresa, né, o país ou a cidade que está aqui, ó, Buenos Aires, Posadas, Marechal Cândido Rondon, né, São Miguel do Iguaçu, Posadas, Buenos Aires, Santa Helena e Portland. E um dado interessante, um fato interessante é que em 1891 o governo brasileiro deixou de ser responsável por as terras devolutas e passou essa responsabilidade para os estados. Então o estado do Paraná ele começou a distribuir essas terras para políticos, para pessoas que eram influentes na época e principalmente para empresas de capital estrangeiro. Então nessa região se estabeleceu um argentino em 1908, o Júlio Tomás de Alica, o Júlio Tomás Alica, aonde ele montou uma obragem aqui na região de Porto Mendes. E aí Júlio Tomás Alica estabeleceu-se aqui na região de Porto Mendes, onde hoje é Porto Mendes, e ele desenvolveu, através da obragem número 8, a maior influência dos obrigeiros na região. Até anotei aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do poder que esse cara concentrou nessa região aqui através da extração da erva mate. Ele chegou a ter 2.000 mensos ou 2.000 trabalhadores fazendo a extração para ele. Ele tinha nessa região 600 vacas, 140 bois, 870 mulas e 80 carros. Então isso era o que ele tinha aí, além de toda a terra, né, que ele recebeu em concessão aí do governo do Paraná para exploração dessa erva mate. Também eu li em outros artigos que conta que ele não era uma boa pessoa, ele foi meio que expulso lá da Argentina, expulso do Paraguai e acabou fazendo essa parceria com o governo brasileiro e veio parar então aqui nessa região. Como eu comentei para vocês, todo o sistema que eles tinham para recrutamento dessas pessoas e também para manutenção dessas pessoas nas propriedades, ali que usava de algumas artimanhas e algumas pressões psicológicas para manter as pessoas. Existiam algumas lendas e uma delas é que dentro da sede da fazenda, onde ele mantinha uma sala, que essa sala ela tinha uma espécie de fosso. Então, quando a pessoa fosse lá para reclamar ou para pedir alguma coisa, ele sentava nessa cadeira e abria-se um fosso e ele caía direto lá para baixo no Rio Paraná. Era uma das lendas também para fazer uma pressão psicológica e botar medo nas pessoas para fazer com que elas se mantivessem na propriedade e trabalhando. Depois de ter tocado o terror nessa região e explorado muitas pessoas, Júlio Alica morreu na Argentina em 1940. Em 1963, então, a viúva do Alica ela deu entrada na comarca de Toledo para fazer reivindicação dessas terras junto ao governo do Paraná. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiu com duas pessoas aqui da região que foram muito solícitos e muito simpáticos com a gente, e eles nos deram acesso a várias fotos da época, principalmente fotos da fazenda do Alica, onde tinha o casarão, onde ficava essa erva mate, e com a estrutura que ia essa erva mate sendo escoada para a Argentina através do Rio Paraná. Então dá uma olhada nessas fotos da época para você entender um pouco mais sobre a estrutura que tinha aqui no Rio Paraná antes dele ser inundado com o lago do Itaipu. Então aqui nessa foto vocês têm a foto da embarcação, né, que levava a erva mate, junto com duas pessoas que estão aqui na ponta da estrutura onde desciam os carrinhos com essa erva mate para ser carregada. Então nessa foto aqui vocês têm noção de como que era feita a escoagem então da produção, né? Tem esse sistema como é um sistema de trilho, como se fosse um pequeno vagão,
onde é colocada então a erva mate, tem as sacarias de erva mate, e ela descia até o chamado vapor, que era o navio que levava essa erva mate lá para a Argentina. E ao fundo, esse é o Rio Paraná. Veja como ele era bastante estreito e tinha bastante pedra ao redor, que hoje tudo isso aqui ficou embaixo das águas aí do lago de Itaipu. Nessa outra foto a gente tem a imagem do Rio Paraná. Ele era bastante estreito, né? Então ali do outro lado já é o Paraguai. Aqui também mais uma foto do rio, mostrando uma visão do rio da fazenda. Aqui mostra uma foto do carregamento, então, né, desses sacos de erva mate. Essa aqui era a sede da fazenda, e aqui uma vista do rio. E essa foto ela foi trabalhada, colocado a cor digitalizada, né, para poder ter uma noção mais real de como que era a fazenda. Então em cima aqui ficava a casa, né, do lado esquerdo aqui, e do outro lado ficava o rancho, onde era estocada a erva mate, e descia através dessas escadarias com aqueles pequenos vagões que ia até o bar. Aqui já depois da fazenda ter sido abandonada, e aí toda essa exploração, toda essa mão de obra semi escravizada, ela teve fim com a chegada da coluna Prestes na região, porque essas obragens elas tinham parceria com o governo brasileiro e eram contra a coluna Prestes. Então Prestes chegou aqui e tomou principalmente essa região aqui de Porto Mendes. Ele tomou e acabou liberando essas pessoas aí dessa condição de semi-escravidão. Em 27 de outubro de 1982, o Lago de Itaipu começou a ser formado, e todas essas propriedades que estavam mais próximas do rio e que foram inundadas, elas se transformaram aqui nessa região no distrito de Porto Mendes, onde as pessoas foram indenizadas lá daquelas terras, e elas passaram a subir, vamos dizer assim, para onde não teve esse alagamento, e formaram o distrito de Porto Mendes. Como você já conhece o Brasil, nada mais justo, depois de toda essa exploração, todo esse sofrimento dessas pessoas, um cara que concentrou e levou tantas riquezas do Brasil, virar nome de rua.